Se Deus é amor e misericórdia, por que Ele não perdoa Satanás e os anjos caídos? Qual foi o pecado tão grave que tornou sua redenção impossível? Hoje, vamos mergulhar em uma história de orgulho, rebelião e justiça divina que abalou os céus e mudou o destino da eternidade. Será que suas escolhas são tão diferentes das nossas? Prepare-se para descobrir verdades chocantes que desafiam tudo o que você sabe sobre Deus e o mal. No início, antes de os céus e a terra testemunharem a queda de um grande rebelde, havia harmonia absoluta na criação. Entre as miríades de anjos que louvavam a Deus continuamente, um ser destacava-se com uma beleza incomparável e um propósito exaltado. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Criado como um dos querubins mais próximos de Deus, ele brilhava com a glória celestial, adornado com sabedoria e perfeição. Sua presença era um reflexo da magnificência de Deus, e ele caminhava entre os fogos resplandecentes, o lugar mais sagrado nos céus. As Escrituras o descrevem como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formoso em beleza. Ezequiel 28:12. Cada detalhe de sua criação era um testemunho da grandeza divina. Pedras preciosas o cobriam, simbolizando sua posição privilegiada. Lúcifer ocupava um lugar de confiança e honra, servindo diretamente na presença do Altíssimo. Ele tinha um papel único, uma responsabilidade incomparável, pois era chamado a guardar e refletir a glória de Deus. Mas, em meio à perfeição, algo inesperado aconteceu. Um pensamento surgiu em seu coração. Um desejo sutil que cresceu até se tornar uma chama devoradora. Lúcifer começou a contemplar sua própria grandeza e imaginou um trono acima de todos. Ele disse em seu coração: "Subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei como o Altíssimo." Isaías 14:13-14. Seu desejo de igualdade com Deus foi o primeiro sinal da desordem. Foi o orgulho que trouxe a queda. O que antes era um coração voltado para Deus tornou-se uma mente cheia de ambição. Lúcifer, o portador da luz, transformou-se no pai das trevas. Sua rebelião não foi um erro de julgamento ou uma fraqueza momentânea, mas uma decisão deliberada e consciente de se opor ao Criador. Ele liderou 1/3 dos anjos em sua rebelião, enganando-os com promessas de poder e glória. A guerra nos céus foi inevitável. Deus, em sua justiça e santidade, não podia tolerar tal rebelião. A expulsão de Lúcifer e seus seguidores marcou sua queda definitiva. O Filho da Manhã foi lançado à terra, agora conhecido como Satanás, o adversário. Seu brilho apagou-se e sua beleza transformou-se em trevas. Aquele que outrora caminhava na luz tornou-se o inimigo de Deus e da humanidade. Essa queda não apenas revelou o impacto devastador do orgulho, mas também destacou a santidade de Deus. No céu, a harmonia foi restaurada, mas na terra começou uma batalha espiritual que ecoa até os dias de hoje. Os anjos, criados por Deus como seres espirituais, habitam uma dimensão onde a eternidade é um estado constante e a presença divina é uma realidade tangível. Cada anjo foi concebido para cumprir um propósito específico no plano divino, servindo como mensageiros, protetores e adoradores do Altíssimo. No entanto, apesar de sua proximidade com Deus e da perfeição com que foram criados, os anjos possuem uma característica crucial que define a essência de sua existência: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o maior presente concedido pelo Criador às suas criaturas inteligentes, pois sem liberdade de escolha, amor e obediência seriam vazios. Deus desejava um serviço voluntário, uma adoração que nascesse do coração e não da imposição. Assim, tanto anjos quanto humanos foram criados com a capacidade de escolher, mas essa liberdade também carrega um peso significativo.
ela não só permite escolhas para o bem, mas também abre a possibilidade do mal. Para os anjos, criaturas puramente espirituais e dotadas de um conhecimento superior, o livre-arbítrio tinha implicações ainda mais profundas. Diferentemente dos humanos, que frequentemente erram por ignorância ou fraqueza, os anjos entendem plenamente as consequências de suas ações. Lúcifer e seus seguidores exerceram essa liberdade de maneira consciente e deliberada. Eles não foram levados ao erro por engano ou fragilidade, mas sim por orgulho e ambição. Sua escolha foi definitiva e irrevogável, pois ao se rebelarem, eles rejeitaram completamente a autoridade e a santidade de Deus. Além disso, a decisão dos anjos caídos contrasta com a condição humana. Enquanto os humanos, limitados pela mortalidade e pelo desconhecimento, muitas vezes se arrependem e buscam reconciliação, os anjos caídos não possuem esse mesmo impulso. Sua escolha foi feita na plenitude de sua compreensão, tornando impossível um retorno. Essa diferença sublinha a justiça divina. Deus não negou o livre-arbítrio a nenhum de seus seres, mas as consequências das escolhas são proporcionais à clareza com que elas foram feitas. Para os anjos, que contemplavam a glória divina em sua plenitude, a rejeição foi um ato de rebelião total contra o Criador. Assim, o livre-arbítrio, embora seja um símbolo de amor e dignidade, também é um campo onde as decisões revelam a verdadeira natureza do coração. Os anjos que permaneceram fiéis escolheram honrar a Deus, enquanto aqueles que seguiram Lúcifer fizeram uma escolha eterna que os afastou da luz divina para sempre. O que torna o pecado dos anjos caídos tão diferente do pecado humano? Para responder, é necessário compreender a natureza de sua transgressão e a profundidade de sua decisão. Enquanto o pecado humano muitas vezes surge de fraquezas, dúvidas ou ignorância, o pecado dos anjos caídos foi um ato de rebelião consciente e totalmente informado. Lúcifer e seus seguidores, ao se rebelarem, fizeram uma escolha definitiva. Eles estavam imersos na plenitude da presença de Deus, conheciam sua santidade e testemunharam sua glória em primeira mão. Não havia sombra de dúvida ou desconhecimento que pudesse justificar suas ações. Suas mentes espirituais, livres de limitações humanas, permitiram-lhes entender completamente as consequências de seu ato. E mesmo assim, escolheram a rebelião. Esse pecado é frequentemente descrito como imperdoável, porque representa a rejeição total e irreversível de Deus. Ao contrário dos humanos, que podem errar e se arrepender, os anjos caídos não têm capacidade ou desejo de voltar-se para Deus. Sua decisão foi final, feita com plena consciência e compreensão. Eles rejeitaram não apenas as leis divinas, mas também o próprio caráter e autoridade do Criador. A diferença também está no próprio propósito de redenção. Deus, em sua misericórdia, providenciou um plano de salvação para a humanidade por meio de Jesus Cristo. Este plano reconhece as limitações humanas e oferece a possibilidade de arrependimento e transformação. Contudo, não há indicação nas Escrituras de que um plano semelhante foi ou será oferecido aos anjos caídos. Isso não se deve à falta de misericórdia divina, mas à natureza de sua escolha, uma rejeição total e definitiva de Deus e de sua soberania. A irrevogabilidade dessa escolha destaca a justiça divina. Deus não força suas criaturas a amá-lo ou servi-lo. O livre-arbítrio é uma dádiva, mas também uma responsabilidade. Os anjos caídos usaram essa liberdade para se afastar de Deus de forma irreversível, escolhendo a escuridão em vez da luz. Essa realidade também serve como um lembrete poderoso para a humanidade. Nossas escolhas têm consequências eternas. Embora possamos falhar, a porta do arrependimento permanece aberta. Deus, em sua bondade, estende continuamente sua mão aos que se voltam para Ele.
Mas assim como os anjos caídos, rejeitar essa graça deliberadamente e persistentemente pode nos afastar de sua presença para sempre. Os anjos foram criados para refletir a glória de Deus, servindo como mensageiros e agentes de sua vontade. Suas funções transcendem o imaginável, pois habitam uma dimensão espiritual, onde a presença divina é tangível e constante. Cada anjo foi cuidadosamente formado com um propósito específico, e sua existência é um testemunho da perfeição do plano divino. No reino celestial, os anjos desempenham papéis variados e grandiosos. Há os serafins, que adoram incessantemente ao redor do trono de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Há também os querubins, guardiões da santidade divina, como aqueles que vigiaram a entrada do Éden após a queda de Adão e Eva, Gênesis 3:24. Outros, como o arcanjo Miguel, lideram exércitos celestiais em batalhas espirituais, protegendo os desígnios divinos, Apocalipse 12:7 e 8. Os anjos não apenas servem a Deus diretamente, mas também desempenham papéis essenciais na interação com a humanidade. São eles que entregam mensagens de esperança e advertência, como Gabriel ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1:26-38. Também são protetores, enviados para guardar e guiar os fiéis em tempos de necessidade, como na libertação de Pedro da prisão por um anjo, Atos 12:7 e 10. Essa relação com Deus é marcada por obediência absoluta e adoração. Os anjos vivem para cumprir a vontade do Criador, e sua existência é completamente dependente dele. Eles conhecem a Deus de uma forma que os humanos apenas podem vislumbrar, e isso deveria inspirar um serviço ainda mais fervoroso. No entanto, é justamente essa proximidade com Deus que torna a rebelião dos anjos caídos tão impactante. Ao se afastarem de sua vocação divina, rejeitaram não apenas suas funções, mas a própria essência de sua criação. Aquele que foi criado para ser luz tornou-se sombra, e a harmonia celestial foi brevemente perturbada. A queda de Satanás e seus seguidores revela a seriedade do papel dos anjos. Eles não são autônomos, mas dependem da direção e autoridade divina. Ao rebelar-se, Lúcifer se colocou em oposição a tudo o que Deus representa, distorcendo o propósito sublime para o qual foi criado. Para nós, humanos, essa narrativa é um lembrete poderoso do privilégio de servir a Deus. Embora não possamos compreender completamente a realidade celestial, somos chamados a refletir a glória de Deus em nossas vidas. A história dos anjos reforça a necessidade de obediência, humildade e devoção ao Criador. Deus é justo. Essa verdade fundamental é um pilar da fé cristã e se reflete claramente na maneira como ele lida com os anjos caídos. A rebelião de Satanás e seus seguidores trouxe à tona não apenas a gravidade de sua desobediência, mas também a perfeição da justiça divina. A justiça de Deus não é arbitrária, mas está fundamentada em sua santidade e perfeição. Cada decisão divina reflete seu caráter imutável e sua sabedoria infinita. Quando Lúcifer, em seu orgulho, buscou usurpar o lugar de Deus, ele violou a ordem sagrada do universo. Sua rebelião foi uma afronta direta à soberania divina, um ato que não podia ser ignorado ou tratado com leniência. A Bíblia descreve o destino dos anjos caídos de forma clara e inescapável. Jesus, em Mateus 25:41, fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa punição não é uma demonstração de crueldade, mas de justiça. Os anjos caídos não cometeram um erro casual. Fizeram uma escolha consciente e definitiva contra Deus, conhecendo plenamente as consequências de suas ações. Essa justiça divina também ressalta uma distinção crucial entre anjos e humanos. Enquanto os humanos frequentemente pecam por ignorância ou fraqueza e têm a oportunidade de arrepender-se,
os anjos caídos agiram com pleno conhecimento. Sua decisão foi irrevogável e, por isso, não há redenção para eles. Essa diferença sublinha o peso da justiça divina. Deus julga cada ser de acordo com sua condição, conhecimento e intenção. No entanto, a justiça de Deus não é isolada de sua misericórdia. Para os humanos, Deus abriu o caminho para a redenção por meio de Jesus Cristo, reconhecendo nossa fragilidade e necessidade de graça. A falta de um plano de redenção para os anjos caídos não diminui a misericórdia divina, mas reflete a singularidade de suas circunstâncias. A inexorabilidade do juízo divino sobre os anjos caídos também é um alerta para a humanidade. Serve como um lembrete de que nossas escolhas têm consequências eternas e que o Deus que é amor também é justo. Ele não ignora o pecado, mas oferece a cada pessoa a chance de buscar arrependimento e restauração. Assim, a justiça divina é tanto uma advertência quanto uma promessa. Para aqueles que permanecem fiéis, ela é uma garantia de que o mal será derrotado e que Deus reinará soberanamente. Para aqueles que rejeitam sua graça, é um lembrete solene de que as escolhas têm consequências e a justiça será cumprida. A história de Lúcifer e dos anjos caídos transcende os céus e ressoa profundamente na experiência humana. Mais do que um relato de rebelião celestial, essa narrativa nos ensina lições preciosas sobre orgulho, livre-arbítrio, justiça e a graça divina. Em cada detalhe, há um convite para a reflexão e transformação. Uma das lições centrais é o perigo do orgulho. Lúcifer, embora criado em perfeição, permitiu que seu coração se enchesse de soberba. Ele olhou para si mesmo, admirando sua beleza e posição, e desejou ser como Deus. Essa ambição desordenada foi sua ruína. Para nós, humanos, o orgulho também pode ser uma armadilha mortal. Quando colocamos nossa confiança em nossas próprias habilidades e nos afastamos de Deus, seguimos os passos de Lúcifer, nos afastando da verdadeira fonte de vida e propósito. Outra lição vital é o valor do livre-arbítrio. Deus deu tanto aos anjos quanto aos humanos a capacidade de escolher, porque Ele deseja uma relação baseada em amor genuíno e não em coerção. No entanto, essa liberdade exige responsabilidade. Nossas escolhas moldam nosso destino. A história dos anjos caídos nos alerta para a seriedade de nossas decisões e para o impacto eterno que elas podem ter. A justiça divina também brilha como um lembrete poderoso. Deus é santo e justo, e suas ações são sempre perfeitas. Sua decisão de não perdoar os anjos caídos demonstra que suas leis são imutáveis e que ele julga de acordo com a condição e o entendimento de cada ser. Essa justiça, embora firme, é equilibrada por sua misericórdia. Para a humanidade, Deus oferece redenção por meio de Jesus Cristo, reconhecendo nossa fragilidade e necessidade de graça. Isso nos ensina que, enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de nos arrepender e buscar a reconciliação com Deus. Finalmente, essa história enfatiza a importância da humildade e da obediência. Os anjos que permaneceram fiéis escolheram honrar a Deus, mesmo com a liberdade de fazer o contrário. Sua fidelidade é um exemplo para nós, mostrando que obedecer a Deus não é uma imposição, mas um privilégio. Quando colocamos nossa confiança em Deus e buscamos viver de acordo com sua vontade, encontramos propósito, paz e verdadeira liberdade. Assim, a queda de Lúcifer e de seus seguidores nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Como estamos usando o livre-arbítrio que Deus nos deu? Estamos buscando glorificar a Deus ou a nós mesmos? Estamos atentos aos perigos do orgulho e nos arrependendo de nossos erros?
A história dos anjos caídos não é apenas um relato de advertência, mas um convite à vigilância espiritual, ao arrependimento e à busca incessante pela graça divina. Que essa narrativa nos inspire a viver de forma humilde, obediente e grata, reconhecendo a grandeza de Deus e sua oferta de redenção disponível para todos que o buscam de coração. A história de Lúcifer e dos anjos caídos é mais do que um relato sobre rebelião e justiça. É uma poderosa ilustração da santidade de Deus, do peso das escolhas e da necessidade de humildade. Em cada detalhe dessa narrativa, vemos lições espirituais que nos desafiam a refletir sobre nossa relação com o Criador e o propósito de nossas vidas. A queda dos anjos caídos nos lembra que o orgulho é um inimigo silencioso, capaz de nos afastar de Deus, mesmo quando estamos em sua presença. Lúcifer, criado em perfeição, desviou seu coração para si mesmo e perdeu tudo. Isso nos ensina a importância de uma postura humilde diante de Deus, reconhecendo que tudo o que temos vem dele e que somente nele encontramos sentido e direção. O contraste entre a irreversibilidade do pecado dos anjos e a oportunidade de redenção dada aos humanos ressalta a profundidade da misericórdia divina. Deus, em sua bondade, entende nossas limitações e estende sua mão em graça por meio de Jesus Cristo. Isso nos lembra que, enquanto vivemos, temos a chance de nos arrepender e voltar ao caminho certo. A justiça divina, demonstrada na punição dos anjos caídos, também reforça a seriedade de nossas escolhas. Deus nos dá liberdade, mas com ela vem a responsabilidade de viver de forma que honre sua santidade. Cada decisão que tomamos reflete quem estamos escolhendo seguir: o caminho de luz e obediência ou o caminho de orgulho e rebelião. Por fim, essa história nos desafia a viver com propósito, buscando glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Somos chamados a resistir às tentações, a nos manter firmes na fé e a caminhar em comunhão com o Criador. Que possamos aprender com o exemplo dos anjos fiéis, que escolheram servir a Deus com alegria e devoção e evitar os erros de Lúcifer e seus seguidores. A mensagem central dessa história é clara: Deus é justo, santo e amoroso. Ele nos chama para viver em obediência, humildade e gratidão, confiando nele como a fonte de toda sabedoria e graça. Que possamos responder a esse chamado com corações cheios de reverência e disposição para viver segundo sua vontade. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.